Então abra a tua palavra aí, a palavra de Deus, né? Não é a tua, mas a tua Bíblia, a tua espada. Abra aí em Atos 9, vamos ler a partir do versículo 36. É uma história que eu creio que o Senhor quer falar muito conosco e que está totalmente contextualizada aí dentro daquilo que a gente está vivendo essa noite. Atos 9, a partir do 36, diz o seguinte, que havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava viva, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pai, nós te louvamos pela sua palavra essa noite, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós cremos que essa noite a sua palavra há de fazer uma obra viva de transformação na vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos espaço nesse ambiente para que a tua palavra ocupe todo o espaço que seja necessário, Senhor, porque nós reconhecemos que nós dependemos da sua palavra para ter direção. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é a palavra e está entre nós, e se a sua palavra está entre nós, há vida no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amados, antes de continuar aqui no texto, quero fazer um parênteses rápido. Esse final de semana, a gente está ali com alguns problemas técnicos em relação ao nosso som, e pode ser que aconteça do nosso som, durante a palavra, cair e ficar aqui mudo por cerca ali de uns 15 a 20 segundos. Hoje de manhã não aconteceu na palavra, aconteceu uma vez só, e serviu para provavelmente o Matt levar uma bronca em casa, porque foi bem na hora que a Edna estava falando. Mas durante a palavra não aconteceu. Ontem na palavra aconteceu algumas vezes. Não sabemos se vai acontecer ou não durante a palavra agora, mas caso aconteça de cair o som e ficar alguns segundos mudos, a gente vai fazer o seguinte: a gente não vai deixar nenhum problema técnico nos atrapalhar do ambiente, pelo contrário, se cair e ficar mudo, todos nós vamos levantar as mãos e vamos começar a orar. E você que é batizado no Espírito Santo, você ora em línguas. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, você ora em português, ou quem sabe é a hora de você ser batizado no Espírito Santo e você vai entrar no embalo com a gente. Mas temos esse combinado: se por acaso acontecer, a gente ora, amém? Então vamos que vamos. A gente ouviu aqui a história, né, da Bíblia sobre uma costureira de nome Tábita, e ela está ali então na sua igreja local, inserida no seu ambiente, e a gente percebe que ela havia morrido, e ali depois de logo que ela morreu, as pessoas da igreja sabiam que Pedro estava na cidade vizinha, vão lá, chamam Pedro, e Pedro vem até Jope para orar por aquela mulher. É interessante que a Bíblia tem ali o cuidado de falar que o nome dela era Tábita, e que a versão grega do seu nome era Dorcas. E isso provavelmente acontece porque a cidade onde ela está, onde é citado que ela morava, Jope, era uma cidade multicultural. Ela era uma cidade portuária, onde era um lugar de passagem de muitos comerciantes. Muitas pessoas usavam também para viagem, para locomoção. Ela estava ali diante do Mediterrâneo, e então ela estava num lugar muito estratégico, onde muitas pessoas iam e vinham. Portanto, essa região de Jope era uma região onde havia pessoas de várias línguas, de várias cidades, várias nacionalidades diferentes. Por isso que o
nome dela tenha sido cuidado de ser citado tanto na versão original Tabita, quanto na versão grega Dorcas. E é nesse ambiente ali multicultural, de tanta gente, de tanta coisa acontecendo, que esse milagre se passa. Eu falo isso porque antes da gente começar e se aprofundar um pouco mais no texto, eu creio que a gente precisa ter o cuidado de começar sobre a base correta. Começar pelos fundamentos. E eu creio que o principal fundamento desse texto que a gente leu está exatamente no final. Que lá no versículo 42 a gente vê que esse milagre se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. No final das contas, a vida, a morte, a ressurreição, as boas obras, tudo aquilo que Dorcas havia feito e vivido e experimentou naqueles dias, serviu para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, eu quero que a gente inicie hoje tendo essa clareza. Tudo aquilo que fazemos e somos e nos movimentamos como igreja precisa sempre ter o mesmo propósito: servir para a glória de Deus. Esse é o motivo principal do sermos igreja. Por que nos reunimos? Por que levamos o reino de Deus? Por que conquistamos? Por que pregamos? Se não, para que o nome de Jesus seja exaltado. Nós não podemos começar nada por outra base senão essa. Nós faremos muito, mas tudo aquilo que faremos não é para glória nossa. Não é para dizermos que somos uma igreja muito importante, não é para orgulharmos das obras das nossas próprias mãos. Para Deus, não importam apenas as ações. Diante do Senhor, as intenções têm valor ainda maior. O Espírito Santo é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ele conhece aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva. Amados, nós precisamos diante do Senhor fazer a seguinte pergunta: qual é o combustível que tem me levado a me mover? Eu não quero cair no erro de fazer atitudes altruístas por motivos egoístas. Eu não quero correr o risco de estar fazendo algo que pode ser tão louvável, mas no final das contas, apenas para produzir algo para o meu próprio ego ou para a minha própria glória. Irmãos, não tem como eu começar a abotoar essa camisa e se no primeiro botão eu colocar aqui na casa errada, será impossível terminar a camisa da forma correta. Ela vai ficar torta, eu vou poder tentar me esforçar, puxar, mas vai ficar feio. Por isso eu creio que esse é o primeiro ponto e é o mais importante de todos, porque ele nos dá a base para que construamos algo realmente embasado naquilo que é a vontade de Deus. Tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que fazemos de bom, nós só o fazemos por causa da graça de Deus. Tudo que fazemos de bom como igreja, nós só o fazemos porque é o próprio Espírito Santo que nos capacita a fazer. Efésios 1, de 7 a 10 nos ensina: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Que tudo aponte para Jesus. Que tudo aquilo que a gente vai fazer, que todos os projetos dos quais nós decidimos entrar, que tudo aquilo que está nos movendo a conquistar, a fazer, a falar algo, que tudo isso aponte para o nome que é digno de ser exaltado acima de todos os nomes, e esse nome é Jesus. Só Jesus é digno do nosso serviço, porque Ele conquistou esse lugar, e Ele conquistou com preço de sangue. Não apenas nós reconhecemos, na eternidade isso é reconhecido, porque ao subir aos céus vitorioso em glória após ressuscitar, ele foi recebido nos céus com honra e glória.
E os céus cantaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Levantai, ó portas e entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E o nome do Rei da Glória é Jesus. Amados, se o Senhor tem nos dado projetos que têm sido sustentados há 10 anos, se o Senhor tem te dado a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém discipulando lá com o guia do discipulado, se o Senhor tem te dado habilidade para preparar a parte técnica da nossa igreja com tanta excelência, se o Senhor tem te dado qualidades para ser um empresário de sucesso, se o Senhor tem te dado carisma para influenciar pessoas na internet, se o Senhor tem te dado algum dom, algum talento, se algo temos construído, que façamos isso com os fundamentos corretos, que nós possamos ser uma igreja sábia o suficiente para construir a nossa casa na rocha. Façamos tudo para a glória de Deus. E quanto mais apontamos para o nome de Jesus, quanto mais olhamos para Ele, através dos olhos dele, mais nós conhecemos sobre nós mesmos. Isso é tão lindo. Quanto mais nós decidimos não olhar para nós mesmos e olhamos para Deus, para agradar a Deus, mais nós somos liberados para ouvir a voz dele dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Portanto, se nós decidimos e andamos na obediência de fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós receberemos de volta a direção, falando sobre quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos ferramentas. A gente vê o texto lá de Atos 9, que está embasando essa mensagem de hoje, e todas as viúvas o cercaram, cercaram a Pedro, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Uau, que lindo! É tão lindo ver a vida de pessoas que marcam aqueles que estão ao seu redor, porque entendem qual é o seu papel e entendem e ouvem de Deus quais são os seus dons. Essa mulher, ela só conseguiu ser extremamente relevante na sua comunidade local, porque ela teve a sabedoria e entendimento para reconhecer quais eram os seus dons e qual era o papel que Deus tinha separado para que ela ocupasse. Talvez em algum momento, Dorcas, ela percebeu que ela não era uma evangelista como Filipe, que ela não plantaria igrejas como Paulo, que ela não pregaria sermões para multidões como Pedro, que ela talvez não seria uma anfitriã como Priscila e Áquila, que ela não seria uma missionária como Silas, mas ela costurava. E conhecendo os seus dons, ela encontrou o seu papel. Ela começou a ter um lugar de influência, porque ela percebeu aquilo para qual ela tinha sido chamada. Amados, eu e você precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo e pedir ajuda dele para entendermos quais são os dons que ele colocou nas nossas mãos. O que Deus depositou na sua vida que vai fazer de você uma pessoa singular no reino de Deus. O Senhor chamou cada um de nós aqui. Ele nos colocou nesse lugar, Ele nos conectou a essa célula, Ele nos fez participar dessa mesa, e sem dúvida, cada um de nós tem papéis fundamentais a serem cumpridos, mas na maioria das vezes, quando nós não conseguimos nos sentir encaixados, provavelmente é porque talvez estamos nos comparando com o papel de outra pessoa, e talvez se Dorcas gastasse tempo olhando como Filipe evangelizava, ela se sentia uma má evangelista e talvez passaria uma vida de frustração achando que não tinha lugar no reino de Deus. Quem sabe se ela só se lançasse a querer pregar, ela ia perceber que Pedro tinha mais graça para cumprir esse papel e essa função. Talvez se ela tivesse tentado ser uma anfitriã como foi Priscila, seu marido Áquila, ela
teria feito algo de errado e teria se sentido frustrada, mas porque ela reconheceu o dom que ela tinha e encontrou o seu papel, ela foi relevante no reino de Deus. Amados, eu creio que essa noite o Senhor quer liberar alguns irmãos aqui a encontrarem o seu papel na casa de Deus. Eu creio que essa noite tem uma graça do Espírito Santo para Ele falar com você sobre quais são os seus dons, quais são as qualidades que o Senhor te deu. Porque quando nós entendemos as nossas qualidades, nós cumprimos um papel que outra pessoa jamais vai conseguir cumprir. Irmãos, ela conseguiu marcar a vida de algumas pessoas porque ela se conectou entendendo que os seus dons e o seu papel iriam de encontro com uma necessidade que havia ao seu lado. Aquelas viúvas tinham necessidades. Naquela cultura, as viúvas eram um grupo de mulheres com vulnerabilidades. Naquela cultura, as viúvas elas não tinham direito à herança. Diferente do que a gente vive hoje, uma mulher ela não tinha direito à herança quando ela ficava viúva. Portanto, em via de regra, viúvas eram mulheres que dependiam de outros parentes, mas muitas vezes esses parentes simplesmente deixavam essas mulheres à deriva. E então elas precisavam de doações, elas precisavam de apoio, elas precisavam de cuidado, e lá estava Dorcas, tecendo com as próprias mãos os vestidos que elas estavam usando. Irmãos, quando eu sou inspirado pelo Espírito Santo, entendendo que eu sou uma ferramenta na casa de Deus, que eu tenho dons e um papel, eu vou começar a olhar ao lado e eu vou ver necessidades as quais eu posso tocar. Eu creio que você vai ser inspirado pelo Espírito Santo para olhar as vulnerabilidades dos irmãos ao seu redor e entender de Deus como eu posso me conectar e prover algo para eles. Você encontra alguém imaturo e talvez você tenha maturidade de sobra, você pode se conectar a essa pessoa e oferecer um dom e um recurso, encontrar o seu papel. Você encontra alguém irado e você tem paciência e longanimidade de sobra, ao invés de se afastar dessa pessoa, você pode criar uma conexão com ela. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para alguém e vemos uma necessidade naquela pessoa, isso fala de que é algo que eu tenho dentro de mim que falta para o outro. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa bagunceira e eu olho para outra pessoa que é bagunceiro, eu não identifico aquilo é uma necessidade dela. Aquilo para mim é normal. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu vejo alguém bagunceiro, isso chama a atenção dos meus olhos. E isso pode acontecer muitas vezes na igreja. Se eu vejo alguém ansioso, mas eu sou uma pessoa que tem serenidade, que tem segurança emocional, eu preciso fazer uma escolha. Eu vou olhar essa pessoa com essa necessidade e eu vou me sentir repelido a ela, construir um muro de separação, me separar e me conectar apenas às pessoas que têm as qualidades e dons parecidos comigo? Ou eu vou me apresentar para oferecer e cumprir um papel? Se eu encontro alguém desanimado e eu tenho entusiasmo de sobra, eu vou só fazer o clube dos entusiasmados? Ou vou me conectar a essa pessoa que tem essa necessidade? E assim, nós podemos escolher ser uma igreja, não que anda em vários pequenos grupos de pessoas todas iguais, mas sim um corpo, onde membros diferentes servem uns aos outros, com as suas qualidades, porque assim é um corpo saudável. Cada órgão tem a sua própria qualidade, mas está conectado, servindo ao restante do corpo. A gente está falando aqui nesse contexto do projeto AME, e eu admiro tanto a vida da Edna, porque ela tem muita unção e muita graça para fazer o que ela faz. Ninguém, eu acho que eu não consigo ver ninguém conseguiria organizar esses grupos como ela organiza, mobilizar como ela mobiliza, identificar as professoras, colocar tudo nas salas, trazer essas mulheres, fazer os bazares, e ela tem essa graça, uma unção de Deus que eu jamais conseguiria cumprir esse papel. Porém, é tanta coisa, são tantas
pequenos movimentos a serem organizados, e a Edna, ela vai com tudo, organizando, fazendo. Não é à toa que tinha, sei lá, 500 pessoas aqui ontem, mas ela sai, e ela sai rasgando, e muitas vezes o meu papel é vir atrás costurando, porque para atender toda essa multidão, precisa de todas as mesas da igreja. E daí tá lá ela organizando, querendo todas as mesas da igreja, e tem alguém falando: pastor, elas estão querendo todas as mesas. E eu venho costurando: calma, veja bem, deixa eu entender, sento com ela, mas dá para fazer isso, dá e tudo mais, vamos organizando juntos. Para que tudo funcione, precisa de direções, de ordem, de organização, e ela tá lá organizando, e às vezes ela tá lá, estava lá ontem com o megafone, organizando a fila, ela falando o que podia, o que não podia, e talvez, assim como eu já levei, talvez você já levou uma bronca da Edna, falando: não, agora não pode, tem que ir para a fila, tem que esperar a sua vez. Mas quem já levou uma bronca da Edna num desses rolês? Eu já levei. E ela vai rasgando, e às vezes o nosso papel, o mestre está falando que ele já levou? E aí o nosso papel às vezes vir atrás costurando, olhando uma irmã que levou a bronca, falando: não, mas senta aqui, veja bem, tá tudo certo, olha só, é necessária a organização. E isso é o que nos faz rico como corpo de Cristo, porque temos papéis específicos para que no final das contas, todos juntos possamos apontar para Jesus. High five por Wi-Fi, Edna, yes. Por isso, amados, eu e você precisamos entender que somos ferramentas nas mãos do grande construtor. E a oficina do grande construtor, o novo livro vai chegar, brincadeira. Momento merchan. Mas no final das contas, o que importa é que eu e você possamos, inspirados pelo Espírito Santo, entender o que Jesus espera de nós, como Ele quer nos usar, e sermos fiéis a Ele, de acordo com o papel que Ele espera de nós e com os dons que Ele nos entregou. Quantos estão entendendo? Digam amém. E amados, então, quando estamos com a motivação correta, entendendo o propósito, o fundamento que é fazer para a glória de Deus, conhecendo do nosso papel, desenvolvendo os nossos talentos através dos dons que Deus nos deu, nós vamos experimentar de viver e deixar uma marca que só o servo pode deixar e receber. Voltando ao texto de Atos 9, nós vemos que todas as viúvas os cercaram chorando, cercaram Pedro chorando. Elas choravam, elas lamentavam a perda daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher tinha feito uma marca profunda na vida delas. Como o texto cita, as esmolas dela, os vestidos que ela teceu, provavelmente o relacionamento que foi gerado com aquelas viúvas, porque para costurar um vestido, precisa escolher o tecido, tirar as medidas, provavelmente tinha ali toda uma rede de relacionamento envolvida. E o servo, ele vai, conforme ele vai marcando a vida das pessoas, a gente vê o quê? Olha só a tamanha honra que é dada a essa mulher. Eles mandam uma equipe ir para outra cidade atrás de Pedro, trazer Pedro. Eles estão ali fazendo toda uma movimentação, estão chorando, estão lamentando, estão crendo. A fé dessas pessoas foi esticada. Ela já tinha morrido quando enviaram as pessoas a chamar Pedro para que orasse por ela. Um servo, ele marca tanto a vida das pessoas ao seu redor, que onde tem um servo, existe um ambiente de fé. Aquela mulher, ela não pregava, ela provavelmente não ensinava, ela não plantava igrejas, ainda assim ela inspirou a sua igreja local a crer que ela poderia ser ressuscitada. Irmãos, aqueles irmãos, aquelas irmãs estavam dispostos a honrar a vida de Dorcas, porque onde há servos, há um ambiente de honra. Essa é uma das marcas dos servos. Onde há as células, onde há pessoas servas, serão células onde não há maledicência, onde não há fofoca, onde não há nenhum tipo de comparação negativa, mas haverá um ambiente de honra. Nas casas onde
onde os pais são servos, há um ambiente de honra. Eu creio, isso nem estava na minha mensagem, mas no meu esboço, mas hoje de manhã o Senhor falou comigo, e eu creio que talvez seja uma rema que Deus quer falar conosco. Talvez nós como pais, muitas vezes nós batalhamos, tentando entender qual é a chave para ganharmos o coração dos nossos filhos, a fim de que eles nos honrem. E quem sabe, o servir é um caminho para produzirmos um coração de honra nos nossos filhos, porque talvez temos tentado a honra dos nossos filhos através da força, através de nos impormos, através de uma autoridade forçada, ao invés de aprendermos com Jesus, que teve toda a sua autoridade reconhecida nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos declaram, curvam seus joelhos e declaram que Jesus Cristo é o Senhor. E como Ele conquistou essa autoridade? Servindo a todos, se entregando primeiro, sendo o último, sendo aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, mesmo sendo o único justo. Quem sabe o caminho para ganharmos o coração dos nossos filhos é servindo a eles. Amados, eu creio que Jesus quer fazer um chamado a todos os pais aqui. O que será que aconteceria nas nossas casas? Como será o ambiente com os nossos filhos? Se nós de repente começarmos a surpreender eles com atitudes de servos. E se nós considerarmos nossos filhos superiores a nós mesmos? Isso me confrontou enquanto eu pregava hoje de manhã. Como a Emily vai crescer se eu considerar ela superior a mim? Como vai ser meu relacionamento com a minha esposa se eu considero ela superior a mim? Se eu aprendo desse conselho bíblico de servir antes de querer ser servido? Eu creio que onde há servos, há um ambiente de honra. A Bíblia nos ensina lá em João 12, 26, Jesus ensina e Jesus afirma: se alguém me serve, o Pai o honrará. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Irmãos, quantos podem comigo testificar que, como hoje, por exemplo, a gente tem experimentado vários domingos, onde há uma porção especial de uma graça, de uma unção durante os nossos cultos? Quantos têm percebido isso? Durante o tempo de louvor, durante o tempo das ofertas, durante o tempo da palavra, há uma graça especial. A gente pode perceber o rio do Senhor passando, nos tocando. A gente tem vários irmãos tendo visões, testificando de curas, falando que o Senhor tem os encontrado. E muitas vezes a gente acredita essa atmosfera, a unção derramada sobre o líder de louvor, a profundidade teológica do pregador. Mas será que, olhando da perspectiva de João 12, 26, que Jesus disse: aquele que me serve, o Pai o honrará? Será que essa porção de graça, de fluir do Espírito Santo, não é o Pai honrando uma comunidade local onde há muitos servos? Será que isso não é um presente de Deus em resposta àqueles irmãos que chegam aqui tão cedo e ficam de pé no estacionamento o culto inteiro, apenas para servir o corpo de Cristo, a fim de que a gente possa entrar para adorar Jesus com um pouco mais de tranquilidade, que os nossos carros estão sendo cuidados? Será que isso não é resposta do coração de Deus? Aqueles que têm um coração de servos, que estão lá nas salas cuidando das nossas crianças, enquanto a gente está aqui indo com o culto até mais tarde, desfrutando desse mover, eles estão lá numa sala cheia de crianças, cheia de energia, pulando e querendo subir nas costas deles? Será que não é uma resposta? Aqueles que são os intercessores e chegaram antes e estavam orando antes da gente chegar? Amados, no ambiente de servir o Filho, o Pai, Ele mesmo trata de honrar a igreja. Quando nós decidimos ser como Dorcas e andar e ser uma igreja que constantemente serve e pessoalmente, individualmente, cada um de nós tem uma inclinação ao servir, eu creio que teremos uma facilidade em experimentar uma porção ainda maior e mais profunda do Pai. Amém? Irmãos,
Quando servimos aos outros, nós estamos servindo ao próprio Jesus. Mateus 25, Jesus nos ensinou que quando servimos ao necessitado ao nosso redor, Ele disse que quando alimentamos o pobre, quando visitamos o preso, quando damos roupa para aquele que está com frio, a Ele mesmo nós estamos servindo, ao próprio Jesus. Atender a necessidades ao nosso redor não marca apenas a vida daquelas pessoas, mas marca o coração de Jesus. O servo é capaz de gerar marcas na eternidade. Olhando para a vida de Dorcas, nós vemos a marca de uma verdadeira serva. As viúvas ao seu redor lamentavam profundamente e enviaram pessoas para trazer Pedro. Chamaram Pedro, trouxeram ele de outra cidade. Irmãos e irmãs, a primeira pessoa a ressuscitar, depois de Jesus ter subido aos céus, a primeira pessoa a ressuscitar como fruto de oração da igreja foi Dorcas. Porque os servos, às vezes eles podem até não ser reconhecidos pelos homens, mas eles recebem a primazia dos céus, porque aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Os servos, eles têm porções reservadas. O servo, ele é conhecido e marcado pela cobertura da igreja. A própria igreja se encarregou e se movimentou para cobrir a vida de Dorcas quando ela não conseguia mais se cobrir. Quando acabou o fôlego de vida para ela, foram seus irmãos que não costuraram agora o vestido, mas costuraram a intercessão, que se colocaram na brecha por ela. Aquela que se colocava em último foi a primeira a receber esse tipo de milagre. Eu creio que o Senhor quer nos liberar a termos esse coração de servir uns aos outros, dentro da igreja, fora da igreja, no nosso dia a dia, e com essa motivação correta, que faremos isso para elevar o nome do Senhor Jesus, para dar glória a Deus. Não queremos ficar com os louros, não queremos ficar com as glórias, mas faremos como aqueles anciãos de Apocalipse que se ajoelham diante do altar e derramam as suas coroas. Nós faremos isso também, declarando a glória é de Deus, se nós nos movermos com esse coração, amados. Eu creio que haverá uma porção do próprio Senhor, e grandes coisas veremos ao nosso meio. Irmãos, Jesus é o servo que veio nos trazer a salvação. Mateus 20, 28 diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você está aqui e hoje você tem passado na sua vida dias de grande aflição, quem sabe você chegou aqui sem esperança, você precisa de um norte, você precisa de respostas, você tem andado sem rumo, talvez você veio aqui como sua última opção, ou simplesmente um convite despretensioso, você só veio conhecer uma igreja que algum amigo te convidou, talvez você já está vindo há algumas semanas. Quem sabe você já andou nos caminhos do Senhor, mas por algum momento, por algum motivo, você se afastou. Saiba que no final das contas, o maior servo de todos é Jesus, e Ele decidiu servir a você, para que hoje, para que essa noite, você encontre a esperança que você tanto precisa. As respostas pelas quais você tem procurado estão na pessoa de Jesus. A história da humanidade, ela é marcada por um ato de serviço. E se nós organizamos o nosso calendário em antes e depois de Cristo, é porque toda a humanidade precisa reconhecer que o Deus que se fez servo mudou a história da humanidade. E esse mesmo Deus é quem está aqui, o nome dele é Jesus, e Ele pode mudar a sua história essa noite. Amados, se o servir gera marcas na vida de aquele que serve e é servido, saiba algo: Jesus hoje pode marcar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você tem a oportunidade hoje de sair daqui diferente.
A sua família, que talvez você acha que não tem mais jeito, o seu casamento que você acha que já acabou. Aquelas situações que você acha que não tem como resolver, e talvez você mesmo, na sua própria força do seu braço, você não tem como resolver mesmo. Game over para você, mas não para Jesus. Ele te serviu exatamente porque Ele sabia que você não ia conseguir por si próprio. É por isso que Ele veio ao mundo, é por isso que Ele se entregou na cruz, é por isso que Ele ressuscitou. E se Ele merece toda a glória, porque hoje Ele está vivo, e hoje Ele está disponível para te dar uma nova vida. Existe uma nova forma de viver, e Jesus, como servo, Ele te oferece isso hoje à noite. Você pode voltar para casa levando um presente inigualável, que é o dom da salvação. Gostaria de convidar a igreja toda a ficar de pé.